Nós já damos início a essa aula. Tem que colocar som, não estou me ouvindo. E agora? Agora sim. Amado Deus e eterno Pai Celestial, Deus de infinita grandeza, Deus de amor, bondade, misericórdia, Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Nós estamos com a presença neste momento, mesmo estando longe um do outro, mas presente, ouvindo a Tua Palavra e estudando a Tua Palavra. Amém. E enche de gratidão esta família reunida neste momento, família do Senhor. Amém. Misericórdia, ó Deus, de cada um de nós, esteja nos orientando, nos dirigindo, e o estudo que vai ser dado, vai ser, neste momento, iniciado, seja para a honra e glória do Senhor. Nós temos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Amém. Então, semana passada, nós fizemos a introdução em Josué, ficamos bastante tempo nela e passamos 2 slides, né? E o que a gente, recapitulando a aula passada, nós fizemos também uma introdução e repassamos um panorama de tudo que a gente aprendeu, né, de certa forma, bem rápido, mas porque nós saímos do Pentateuco e agora estamos iniciando, né, os livros que são chamados, segundo a tradição judaica, né, o Nevi'im, que é chamado de os livros dos profetas, né, são os proféticos. E Josué é o primeiro dos livros históricos, né, que nós cristãos, né, chamamos, né, os livros históricos. E então nós fizemos esse grande resumo semana passada. E nós abordamos o seguinte, em Josué, é claro, nossa introdução ficou mais na questão daquele primeiro capítulo, em que Deus faz aquela chamada, né, a Josué. Nós ficamos mais tempo lá. E o que abordamos? Nós abordamos que Deus, ao fazer essa chamada, ele põe Josué numa espécie de patamar no qual ele deveria utilizar somente a lei e ter coragem para ler a lei, ter coragem para ensinar a lei para o povo de Israel, para que ele pudesse, a lei do Senhor, ser a base pela qual ele conduziria o povo na conquista da terra prometida, né, de Canaã. E nós discutimos também, o que é a lei? A lei é o Pentateuco. Então, todo o conteúdo que o povo tem para obedecer como base é o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros são os livros que Deus institui, né? Óbvio que ele inspirou através do seu Espírito Santo e que ele institui ali para Josué para ser a base da lei que o povo deveria obedecer para conquistar a Terra Prometida. Diferente do povo antigo, dos pais deles, né? Porque essa é a nova geração, que não obedeciam, eram obstinados. Sabemos que esse povo aqui vai ter alguns problemas também, mas não tantos quanto o povo antigo, né? Os pais deles. E nós vimos isso. Vimos também uma coisa interessante, que é o fato de que enviados novos espias, iguais foram enviados naquela contenda que teve lá em Números, né? Mas esses espias, eles se comportam, e o relatório deles é um relatório maravilhoso, né? Ele não é um relatório como os 10 espias deram lá no livro de Números, né? Que foi um relatório cheio de descrença, dúvida em Deus, mas aqui não, é um relatório cheio de fé. Ele demonstra que os novos espias, esse novo povo agora, confia em Deus de coração, né? Confia em Deus de verdade. E então nós vimos que
E depois disso nós terminamos nossa conclusão aí, né? Que esse povo, e o que nós temos, como nós terminamos semana passada, esse povo que nós temos agora, que nós estamos estudando em Josué, esse povo é diferente do povo antigo lá, que a gente viu caminhando no deserto, até, né, Números, até antes de Deuteronômio. Esse povo, ele confia em Deus, esse povo, eles estão animados no Senhor, e é um povo diferente, né? Eles têm atitudes diferentes. Assim como nós vimos numa aula anterior, né, na aula em Deuteronômio, o que é, né, honrar pai e mãe, nós vimos que isso tem a ver com obedecer a Deus, né? Honrar pai e mãe está muito ligado a um amor por Deus, que gera um desejo de você se comportar com seu pai, com sua mãe, com uma autoridade, de uma maneira justa e que honre a Deus. Então, agora nós vamos passar para o nosso estudo e da continuidade. Hoje eu pretendo terminar Josué, né, fazermos o panorama dele completo. Então, logo após os espias, o relatório dos espias, o povo está diante do Jordão, né? E Deus abre o Jordão como ele abriu o Mar Vermelho. E o povo passa, e após o povo passar, né, e vemos lá no contexto de uma maneira maravilhosa, passa a Arca da Aliança, fica lá, e o povo passa os levitas e depois o resto do povo inteiro. É maravilhoso. E após o povo passar, né, Deus parar, abrir o Jordão, milagrosamente, o povo passar como o Mar Vermelho, o povo passa a declarar a grandeza de Deus e que o povo deve temê-lo todos os dias. Então, o povo faz essa declaração que eles querem servir a Deus, eles desejam servir a Deus e que Deus é muito grande, Deus é o Deus eterno, né? Então, eles demonstram essa confiança em Deus. Próximo ponto, Wesley, por favor. Após todo o povo ser circuncidado, como prova da aliança separatória, celebram a Páscoa comendo do fruto da terra e o maná cessa, né? E então, aqui nós vemos uma coisa que é importante, que é o fato de que esse povo é circuncidado logo após atravessar o Jordão. E como uma espécie de renovação da aliança com esse novo povo. Por quê? O povo anterior, que nós lidamos com ele lá, que estava no deserto, que era obstinado, eles eram um povo de Deus, um povo circuncidado, mas o coração deles não era um coração que estava 100% voltado para o Senhor. Eles reclamavam o tempo todo, murmuravam, eles não confiavam, eles queriam voltar para o Egito. Agora esse povo tem demonstrado uma grande confiança e amor por Deus. Então, a circuncisão deles, essa circuncisão do povo, nesse exato momento, demonstra que Deus quer circuncidar o coração desse povo, né? Não é só um ritual, não é só um ritual a ser seguido, não é só uma coisa simbólica, mas é algo interior, espiritual. Deus quer circuncidar os corações deles para servir ao Senhor. Então, eles celebram a Páscoa e comem do fruto da terra. E a Bíblia de Genebra, ela tem um comentário nesse ponto que fala que aí, né, exatamente no capítulo 5, versículo 9, é o momento em que Deus ele cumpre aquilo que ele disse em Êxodo 8. Lá em Êxodo 8, quando Deus chama Moisés, ele deixa bem claro que ele queria livrar Israel do Egito e do opróbrio, né? Ele usa essa palavra. E ali, esse é o momento exato, quando o maná cessa, eles comem, celebram a Páscoa de coração, são circuncidados, atravessam o Jordão, é o momento em que Deus cumpre essa palavra, cumpre isso. Como? Esse povo está livre mesmo do Egito. E aí entra uma outra questão que é importante. Como eu disse, esse povo não está simplesmente livre do Egito de uma maneira física ou distante, ou seja, eles estão tão distantes do Egito que o Egito agora não pode mais pegá-los, não pode mais reavê-los. Não.
e também por causa do tempo, né, já estavam 40 anos que eles eram livres, então não tem a ver com isso, mas tem a ver com o coração livre. Lembra, vocês vão lembrar que quando vocês estão fazendo a leitura nos livros, principalmente de Êxodo e Números, esse povo diversas vezes dizem assim, quem dera, né, voltar para o Egito. Eles não falam isso direto? Quem dera podermos retornar para o Egito para comer das carnes que tinham lá. Ou tem vezes que eles falam assim, Deus nos trouxe para o deserto para poder morrer. Quem dera pudéssemos voltar para o Egito. Mas esse povo no Egito, como eu já disse isso, eles só sofriam, né, Larissa? E no Egito, Larissa, esse povo, esse desejo deles, né? No Egito, esse povo, eles eram escravos, cativos, fisicamente. Mas aqui não, quando eles pedem para poder voltar para o Egito, demonstra que eles são escravos de coração do Egito. Por quê? Quando eles atravessam o Mar Vermelho e vem o faraó, né, Larissa? Você lembra que vem o faraó, seus cavaleiros, e eles estão atravessando o mar também. O povo tinha acabado de atravessar o mar, eles estavam no meio do mar. O que é que Deus faz? Fecha o mar com o exército. Fecha o mar e destrói o exército de faraó e o faraó. Ou seja, quem que eram os donos do povo de Israel? Era o faraó, ele que era o dono de Israel, né? Naquele tempo, eles eram escravos do faraó e do seu exército. Então agora o Egito, nesse tempo, não tinha mais um grande exército e nem um faraó. Eles não tinham donos lá mais, não é? Não tinha ninguém para quem eles pudessem retornar. Se eles retornassem para o Egito, vamos fazer uma suposição que o povo retornasse para o Egito, eles teriam que implorar alguém para ser, né, o líder deles, o novo senhor deles. Então aqui, quando eles fazem essa circuncisão aqui em Josué, após atravessar o Jordão, nós vemos que há uma espécie de divisão, uma grande divisão nos textos bíblicos. Houve uma divisão, o povo atravessou o Mar Vermelho, não é? Então, mas esse povo atravessou apenas fisicamente. O coração deles ainda estava preso ao Egito. Eles estavam ainda presos ao Egito, aos deuses egípcios, eles adoravam até um bezerro de ouro no deserto. Agora não, esse povo atravessa o Jordão, mas é um povo que não é só livre fisicamente, mas é um povo livre de coração, né? Não é? É um povo que agora tem um desejo de amar a Deus. Então é um marco, e é onde o próprio texto vai dizer que Deus cumpre a sua palavra, né? E eles agora são de fato livres. Então, Josué, oi, pode falar. Sobre a circuncisão, olha para você ver. Já era ordem que todos fossem circuncidados. Sim. E se eles são circuncidados só agora, isso demonstra que o povo ficou em rebeldia por todo esse tempo no deserto. E não se circuncidou todos quanto deviam ser circuncidados. Sim. Mostra mais uma vez a rebeldia daquele povo em desobedecer a Deus. Sim. Os pais deles, eles não haviam circuncidado esse povo. Então, quando eles são circuncidados aqui, após o Jordão, é essa demonstração de uma certa... É uma demonstração simbólica de que esse povo, de fato, agora estava separado e que não é uma circuncisão, Wesley, da carne, sabe? Não é só um rito, mas não é só uma coisa que eles estão fazendo. A Raquel me lembrou aqui que em Deuteronômio mesmo, Moisés, ele já cita a circuncisão no coração. Do coração, isso mesmo. Então, não é um ritual que eles estão apenas cumprindo. Eu vou dar um exemplo aqui. Não é só quando você vai lá, você batiza seu filho lá na igreja, você leva seu filho para batizar. É um ritual, é um símbolo. É o símbolo da nova aliança, não é? É um símbolo de que seu filho pertence à família da aliança, correto? Mas de que adianta você batizar seu filho? E eu falo isso para nós, todos aqui que estão presentes, né? Isso é uma lição para nós. Batiza os filhos e não ensina eles a de coração amar o Deus
pelo qual eles desceram as águas, né? Então é isso. Pode ser um símbolo, você foi batizado ou você foi circuncidado, mas o que é o mais importante é essa circuncisão de coração, né? Correto? Deixa eu só pegar aqui o meu rascunho aqui. Aqui, tá aqui, ó. Aqui, ó. Então vamos lá. Essa parte é importante, então separei um rascunho aqui para a gente poder falar sobre ela. Então, logo após o capítulo 9, o capítulo 5, nós entramos, no final dele tem é o texto que nós vamos ler. Esse texto, queridos, eu queria deixar ele de base para essa aula, juntamente com o final de Josué. Vamos ler Josué 5, de 13 a 15, por favor. Isso, Josué 5, Papai, já tô aberto. de 13 a 15. Papai, já tô aberto. Então você vai ter que vir cá para poder ler aqui perto. Mas deixa eu ler dessa vez, só está aberto aqui. Então eu vou ler Josué 5, de 13 a 15. Diz assim: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do Senhor, do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. E nós podemos continuar, né? Nós podemos continuar a leitura, mas eu quero ficar só nesse ponto. É o seguinte, então o que acontece? Josué, o texto diz que ele estava de cabeça baixa, e isso logo após atravessar o Jordão. Ou seja, ele estava em um lugar e estava meditando, né? Essa compreensão que a gente tem. Vamos colocar assim, imagina que ele subiu numa montanha, isso é só, agora nós estamos parafraseando o texto. Imagina que ele subiu uma montanha, assim como Moisés fazia, e começou a pensar nas estratégias que ele tomaria para invadir Jericó, vamos colocar assim. Então ele estava pensando nas estratégias, como faria e tudo. Então ele estava de cabeça baixa e não percebeu a chegada desse ser, né, misterioso que aparece. E então ele levanta os olhos, né? Ele estava lá de pé ao lado de próximo a Jericó, e levanta os olhos e vê esse homem. E esse homem, esse varão, né, que está de pé diante dele, ele traz, né, uma espada nas suas mãos, ou seja, ele está armado, é um guerreiro, e ele está com a espada desembainhada, pronto para a guerra. Então Josué pergunta para ele: olha, você vê o poder dele, ele é um ser poderoso, de fato Josué já tem tudo isso em mente. Então ele pergunta: você, né, o Senhor, está por nós ou está pelos nossos adversários? E essa pergunta é uma das perguntas que eu acho assim centrais para essa nova geração, sabe? E o que Josué está querendo dizer? Então, Josué já sabe que esse é um anjo poderoso, vê ele com essa armadura e fala: o Senhor o Senhor, esse ser poderoso, vai nos ajudar a vencer a guerra ou vai ajudar e lutar pelos nossos adversários? E a resposta do anjo também é surpreendente, assim como a aparição dele. O que o anjo responde? Esse anjo responde: não sou nem de vocês, não luto nem por vocês, nem luto contra vocês, nem sou dos seus adversários. Eu estou na categoria de general de Deus. E isso aqui eu acho assim, importantíssimo.
porque demonstra que, na verdade, o pensamento de Josué, o que a gente adota, é que Deus está vencendo as batalhas para Israel. O tempo todo isso fica na nossa mente, né? Por mais que a gente tenha já esse texto, nós já temos esse texto, todo mundo aqui já acredito que já leu essa passagem várias vezes e já declararam já viram, né, essa mesma passagem, essa mesma coisa. Mas a gente sempre está pensando que Deus está, então, vencendo as guerras de Israel. Só que não é assim, né? Não é assim que está acontecendo. E o que está acontecendo é que, e o anjo está declarando, olha, eu não vim nem por vocês, nem pelos seus adversários. Na verdade, vocês, Israel, que lutam por mim, vocês que estão do meu lado, eu estou lutando as batalhas de Deus. Eu vim lutar as batalhas do Senhor. Você, Israel, é o meu instrumento. Então, ou seja, o ponto é o seguinte: Josué recebeu a visita do anjo do Senhor, Josué o adorou, reconhecendo que a guerra pertencia a ele, sendo que Israel era apenas esse instrumento. Próximo ponto, o Wesley. Sendo que Israel era apenas um instrumento. Isso fica claro no capítulo 6, versículo 2. Me presta aqui, deixa eu ler. O 6:2 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. E o que significa? Significa que Deus quem estava, né, lutando a sua guerra, e Josué era esse instrumento, Israel, né, Josué e seus soldados eram um instrumento de Deus. Nós vemos que em seguida, o que vai acontecer? Jericó vai ser destruída, as muralhas vão ser derrubadas de maneira sobrenatural, em Josué 6:2, né? Jericó vai ser totalmente destruída, sem que Israel dê um ataque direto, não é? Israel não vai lá com sua espada, com sua força militar, não cerca a cidade fazendo um cerco com máquinas de guerra, não. Israel não levanta uma espada e Jericó é destruída, né? Então, esse é o ponto central. E a pergunta que nós poderíamos fazer hoje nessa aula, né? A nossa compreensão do texto durante todo esse período que nós estamos estudando, é isso aqui que a gente já tem falado várias vezes. Pode pôr o próximo ponto, Wesley. Que a gente tem falado várias e várias vezes. Deus quer usar diversos personagens. Nós já vimos Adão, nós vimos como que Adão cai, peca, porém o Senhor vai lá e faz uma aliança com ele. E depois nós vemos Noé, né? E Noé faz a arca da aliança, a arca, né? E salva toda a sua família. Depois nós vemos que em Abraão nós fomos colocados na família da aliança. E o que é isso? Isso significa que Deus está usando essas pessoas para abençoar a terra, para abençoar o seu povo. Deus pode fazer isso sozinho? Pode. Não é lógico que Deus pode? Não é lógico que, por exemplo, aqui em Jericó, é o exemplo claro que Deus sozinho, com o seu poder apenas, pode completamente destruir todos os povos. E eu falei isso eu mandei até para o William, né, esse texto há um tempo atrás, a semana passada, eu acho, ou na outra semana, lá em Êxodo, em que depois que o povo peca com o bezerro de ouro, o que Deus propõe? Deus propõe para o povo assim: olha, eu não vou andar com vocês mais, porque vocês são obstinados, se eu andar com vocês, eu vou destruir. Então eu vou enviar um anjo à frente de vocês, e esse anjo vai fazer o quê? Essa é a proposta de Deus, né? Que ele faz para Moisés. O anjo vai sair destruindo todas as terras, todos os povos, tirando eles, matando, e vocês só vão entrar na terra prometida, sem nenhuma batalha. E o que o povo fala? O povo chora quando eles ouvem isso. Eles viram e falam: não queremos isso. Nós não queremos que seja assim. E Moisés vai e fala assim: Senhor, o que mostra que o Senhor é o nosso povo? Que o Senhor é o nosso Deus, perdão, e nós somos seu povo? Não é o fato do Senhor andar conosco?
Nós não queremos que um anjo vá à frente, destruindo todo mundo. Queremos um relacionamento, Moisés falando, né? Queremos que o Senhor se relacione conosco, pessoalmente, né? Então, esse é o ponto central daqui que está sendo abordado. É que Deus quer usar pessoalmente esses povos, né? Israel, no caso, para abençoar o próprio Israel, abençoar a gente. A gente está sendo abençoado, né, por Josué e por esse livro hoje. Né? Nós estamos sendo abençoados por ele. Então, o próximo ponto, Israel é derrotado em Ai por causa de uma violação da lei por parte de Acã. E após executarem o julgamento ordenado, né, a Acã, né, eles fazem aquela... Eles lançam sorte, né, e descobrem que Acã tinha roubado, né, uma certa quantidade de bens materiais, uma capa. Então, eles, após isso, após executarem sorte, descobrirem que foi Acã confessa e eles executam o juízo que Deus ordena que seja feito. Então, aí eles vencem a batalha, usando uma estratégia de batalha, né? Depois disso, depois dessa vitória, né, o povo adorou o Senhor e Josué leu toda a lei diante de todo o povo de novo. Então, nós vemos que logo após essa grande vitória, o que Josué vai fazer? Ele vai obedecer aquilo que Deus ordenou para ele no capítulo 1 de Josué, né, que nós vimos na semana passada, que é o quê? Lembrar o povo da lei. O que ele estava dizendo basicamente? Olha, Acã não obedeceu a Deus. Ele não estava obedecendo à lei do Senhor. Ele não estava conectado com a Torá como a sua lei, o Pentateuco como a sua lei. Ele não estava obedecendo isso, não estava respeitando isso. Então, o que Josué vai fazer? Ele vai adorar a Deus, fazer uma espécie de um culto, e no qual ele vai ler todo o Pentateuco para o povo. Certo? Ou seja, a base do povo é a lei, né? Então, depois disso, nós vemos os gibeonitas. Eles enganam Israel, pois Josué... E o que acontece é que Josué não consultou o Senhor antes de tomar a decisão. E o que acontece? E o que nós vemos quando nós chegamos na parte dos gibeonitas? Se reuniu uma espécie de... O pessoal, né, alguns reis, se reuniram e fizeram uma aliança, uma coalizão, né, para poder lutar contra Israel. E os gibeonitas foram convidados, mas eles, ao invés de participar, eles usaram uma estratégia. Qual que é a estratégia? Essa estratégia demonstra uma coisa muito importante. Eles arrumam um monte de pão velho, né? Um monte de pão velho e duro, e roupas velhas, e se vestem dessas roupas, e calçam roupas desgastadas, e vão lá para Josué, encontrar com Josué, e pedir Josué dizer que eles são de um povo muito longe, distante, usando essas roupas velhas e o pão velho, né? Vai dizer que eles vieram de um lugar muito distante e queriam fazer uma aliança com Israel. E o que acontece? Por que eles estavam fazendo isso? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Por que os gibeonitas adotaram essa estratégia de se fazer de um povo distante para poder enganar Josué? Eu posso estar equivocado, eu acho que ele já estava temendo o povo de Israel, né, naquela altura. Sim, eles já estavam temendo o povo de Israel. E por que eles estavam temendo o povo de Israel? Pode falar. Pode falar. Tiago, Oi? Essa parte dos gibeonitas, eu gosto muito dessa parte. Não consultou o Senhor, mas o Senhor, logo após, transformou isso em bênção. Como Sim. Deus em nosso favor. Porque depois que os gibeonitas vieram, fizeram paz com Israel, os reis juntou para atacar Gibeão. E aí a hora de Josué
atacar a turma toda de uma vez. Essa parte aí de como Deus transforma um erro em bem. Isso nós mesmo. estamos conectados com Deus. Isso é verdade, vô. Isso mesmo. É como que isso acontece, isso está presente desde Gênesis, desde o início até agora. Isso é algo comum. O povo sempre está errando, né? Sempre estão falhando, mas as falhas deles não atrapalham Deus, né? Elas não atrapalham o plano de Deus. Pelo contrário, Deus sempre está atento às coisas que acontecem e convertem em bênção. De uma forma, ele usa isso para abençoar o seu povo. E isso é muito bom. Pode falar, o Gabriel. Não, não queria falar não, Thiago. Não, então, a questão, igual meu avô falou, isso vai resultar em uma grande bênção. Mas isso também demonstra, essa questão dos gibeonitas, como que estava funcionando a mente do pessoal em Canaã, na terra de Canaã. Os gibeonitas, igual o Gabriel falou, e muito certo também. O povo de Canaã, aqueles povos que estavam habitando Canaã, eles estavam com muito medo de Israel. E quando Israel atravessa o Jordão, o Lohane, quando Israel atravessa o Jordão era como se fosse uma barreira, né, natural de Israel e Canaã. Quando Israel atravessa o Jordão, esse povo fica com muito medo. Por quê? Porque eles já sabem a fama de Israel. Nós vimos isso na aula passada, como que o pessoal de Jericó estavam com tanto medo estavam com medo de Israel. E como que a Raabe, né, resolveu e conhecia o Deus de Israel, conhecia Israel e resolveu se tornar, resolveu pedir, né, para participar e ser desse povo, né? Eu não sei quem perguntou a uma aula já tem um tempo, e eu acho que agora é uma boa hora para responder de novo essa pergunta. Se somente Israel, né, estava incluída na aliança e era salva. E não, vocês veem que muitas pessoas, elas vão sendo inseridas em Israel e ali elas vão se tornando também parte do povo. Então, o que os gibeonitas fazem? O que eles fazem é por causa desse medo, né, de Deus e do povo de Israel, que é óbvio, é por causa de Deus, eles se fingem ser de um povo distante de Canaã, porque eles já sabiam, os habitantes de Canaã, e isso foi, Deus proibiu que Israel fizesse qualquer tipo de aliança com cananeus, mas ele não proibiu com cananeus e com os egípcios, né? Mas ele não proibiu que fizessem com outros povos fora da terra de Canaã, certo? Então, eles já sabiam disso, e por saberem disso e esse medo, eles fingiram ser de uma terra distante. Eles queriam dizer assim, nós não somos ameaça para você, e não estamos dentro dos planos do seu Deus. Né? Nós somos gibeonitas, nós não somos gibeonitas, nós somos distantes. Eles fingiram ser esse povo distante. E é por isso que eles fingem estar longe, né? Porque eles já estavam, todos os povos já sabiam das intenções de Deus de tomar aquela terra de Canaã. Ele tinha dado essa terra a Israel. Certo? Vamos para o próximo ponto? Agora, no próximo ponto, nós vamos falar exatamente o que o meu avô falou. Israel vence essa coalizão, a coalizão, né, dos amorreus, que os gibeonitas saíram fora, e essa coalizão foi atacar os gibeonitas. Então, Israel vence essa coalizão de maneira milagrosa. Acontece uma chuva de pedras, e depois Deus faz o sol parar, para que Josué cumprisse a sua promessa, né, que Josué prometeu que destruiria aquela coalizão antes do pôr do sol. Vocês lembram disso? E então Josué ora e pede o sol, e Deus faz o sol parar para que a promessa de Deus seja cumprida. Que é o que meu avô falou, Deus transforma essas coisas em bênção. E Deus usa até, por exemplo, uma coisa que seria natural, que é o dia se tornar noite, Deus vai e faz um milagre para que isso aconteça.
E o que isso prova? Põe o próximo ponto para nós, Wesley, por favor, também. E eu vou falar uma coisa aqui agora que é... Assim, não é que ela é polêmica, mas ela é... Eu diria que não é tão visitada, assim, sabe? Na hora que a gente vai meditando. Pode pôr o próximo ponto. Já colocou, Wesley? Só que não foi ainda, né? Eu vou ler aqui no meu. Eu vou ler aqui no meu aqui para a gente poder adiantar. O próximo ponto é: depois que isso acontece, há uma coisa que fica nítida, demonstra a inutilidade de Israel, sabe? A inutilidade de Israel. Deus sozinho pode vencer seus inimigos. Mas o que acontece? O que acontece é que Deus, é óbvio que sozinho, com seu poder, ele pode derrotar todos os inimigos de Israel. O ponto é que Deus quer usar Israel para poder derrotar os seus inimigos. Deus quer usar o povo de Israel para conquistar a terra. Então, nós vemos aquilo que o anjo falou, né? Não é que Deus está do lado, Deus está lutando na guerra de Israel. Não. Israel é uma ferramenta nas mãos de Deus para Deus conquistar os seus objetivos. Então, quando Israel se comportar de uma maneira errada, de uma maneira equivocada, comportar de maneira obstinada e pecar contra o Senhor, isso não vai impedir de maneira nenhuma. Isso, Larissa. Isso não vai impedir Deus de forma nenhuma nos seus planos. Porque o plano de Deus é usar Israel apesar de Israel. Ou seja, usar Israel, ainda que Israel seja falha. Então, Deus tem o poder para transformar essas falhas para a sua própria glória. Certo? Ainda não foi, né, Wesley? Deu uma agarrada aí. Eu vou... Bem, para mim está aparecendo todos os 3 pontos. Então, para mim, não está aparecendo. Não sei o que aconteceu. Agora o próximo ponto. Então, não está aparecendo para vocês, não está ótimo. O próximo ponto o povo tem várias conquistas, né, nesse nosso panorama, o povo tem várias conquistas e a terra é dividida. A herança de cada tribo e as cidades refúgios finalmente é dividido, né? E acontece depois disso, depois dessas várias conquistas, nós vamos ver Caleb fazendo grandes feitos. Acontece uma confusão com as 2 meias tribos, né? Mas essa confusão tem um final feliz. Os 2 juram em nome do Senhor. O que acontece? Uma parte do povo resolve eles fazem um altar, né? Um altar na divisa. Mas o altar era para adorar o Senhor. Aí o resto do povo acha que eles estão adorando, né, outros deuses, certo? E o que eles fazem? Eles vão lá, né? Vão lá e eles preparam até para fazer uma guerra contra eles, né? Destruir eles. Mas quando chega lá, descobrem que não, na verdade, o pessoal estava fazendo um altar para adorar a Deus. Aí eles ficam muito felizes, né? Que as meias tribos estavam com esse compromisso, né, de adorar a Deus. E, queridos, agora a gente vê como que esse povo é diferente, né, nas suas atitudes. É óbvio que eles têm seus erros, mas a mudança aqui, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas a mudança que eu percebo e que é nítida é que há uma mudança muito grande daquele povo que nós vimos em Êxodo e aquele povo que a gente viu em Números, os pais deles, para esse novo povo agora, né? Você não vê eles murmurando, você vê eles cometendo erros, né? É comum, mas você vê que eles estão confiando em Deus e que eles estão desejando adorar a Deus. Isso não impede, né? Óbvio que eles cometam esses erros, mas é uma mudança muito grande. Nós estamos vendo um povo aqui renovado. Triste é porque quando nós chegarmos em Juízes, né, na próxima aula, quando nós formos visitar Juízes, nós vamos perceber que
essa geração glorifica a Deus, mas a Juízes vai demonstrar uma certa relação assim, certa vez o povo obedece, certa vez o povo não obedece, mas fica para lá, para Juízes, né? Vamos lá, próximo ponto. Josué, perto de morrer, então nós chegamos ao final do livro. Josué, perto de morrer, reúne o povo e faz 3 alertas em mensagens de despedida. Uma despedida endereçada. Então, a primeira mensagem ele dirige às duas tribos e meia, né? Depois, a segunda mensagem, ele se dirige aos líderes. E a terceira mensagem, ele se dirige ao todo o povo. E qual que são o teor das mensagens? No próximo slide, né? Ele faz um alerta sobre a idolatria dos povos da Terra Prometida e a idolatria dos povos dos antepassados. Então, vocês conhecem essa passagem, né? Josué, ele vira e fala assim, olha, vocês tomem cuidado, na verdade, ele fala assim, se vocês quiserem obedecer aos deuses dos vossos antepassados, ou se vocês quiserem obedecer aos deuses, né, temer aos deuses dos povos nos quais vocês estão conquistando, fica à vontade. E ele vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que acontece? Qual que é o alerta? O alerta é aquele alerta que a gente fez no início quando nós começamos a aula, aquele contexto histórico. O povo de Israel ficou no Egito muitos anos. Muitos anos. Lá eles adquiriram, juntamente com a adoração a Deus, eles adoravam outros deuses. Então a adoração era mista. Muitos deles, né, uma grande parte do povo adorava de maneira mista. Eles adoravam os deuses do Egito, adoravam ao Deus Israel, e eles faziam isso de maneira mista. Então, por isso que nós vemos a idolatria deles tão grande durante o período em que eles estão lá andando no deserto, né? Durante aqueles 40 anos. Inclusive, aquele bezerro de ouro era parte da adoração deles a outros deuses também. Apesar deles dizerem que estavam adorando ao Deus que tirou eles do Egito, eles estavam demonstrando uma adoração egípcia, a forma que eles adoraram, né? Que eles adoravam. Que, na verdade, os deuses egípcios, eu já disse isso aqui também no começo, eles eram uma atualização dos deuses babilônicos antigos. E os deuses babilônicos antigos eram os deuses os quais a família de Abraão adorava, sabe? Então, a família de Abraão adorava o sol, a família de Abraão adorava a lua, e outros vários deuses, né? Eles tinham vários deuses, assim. Então, é isso que Josué está falando. Olha, se vocês quiserem adorar todos esses outros deuses, que, na verdade, são uma repetição uns dos outros, vocês vão estar pecando contra Deus. Mas eu não vou compactuar com isso. Só que estava acontecendo um outro fenômeno também. Era o fato de que eles estavam conhecendo a idolatria dos cananeus. Os novos deuses, Josué vai dizer que esses são os deuses da Terra Prometida, os deuses dos povos da Terra Prometida. Então, se vocês quiserem adorar esses novos deuses, fiquem também à vontade. Só que aí o ponto 2 aí o nosso ponto 2 diz assim, Josué demonstra, né, ele mostra que é irracional adorar a qualquer Deus depois de ver as maravilhas que Deus estava fazendo. Então, qual que é o ponto lógico de Josué? Vamos lá, vamos trabalhar esse ponto lógico. Vocês querem responder qual que é o ponto lógico de por que não... E seria ilógico, irracional, adorar a esses deuses antigos e os novos deuses? Eu sei que isso para nós hoje, a gente pode acreditar que não é algo é algo só histórico, né? Nós vamos só analisar a história de Israel. Só que não, isso aqui é uma questão pertinente, sabe? Porque por mais que a gente não adore deuses físicos, nós temos que entender a mensagem central do que está acontecendo para a gente poder entender como aplicar isso para nós, né? Então, alguém quer comentar?
por que é irracional, né, a adoração a esses deuses, tanto os deuses antigos quanto os novos deuses? Porque os outros têm boca, mas não falam, têm olho, mas não enxerga, não faz nada. Deus é o único Deus, então ele foi o único a fazer alguma coisa. Sim, sim. Mas o ponto que isso é verdade. Esse daí é aquilo que aquilo que Deus fala lá em Deuteronômio, né? Ele usa esse mesmo argumento, certo? E também tem um ponto aí, porque assim, o que é irracional adorar? Depois que Deus tinha feito o tanto de milagre que aconteceu, abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão, o Maná, todas as coisas que eles já tinham vivido, que eles tinham visto acontecer, né? Nesse contexto ali que estava tudo, a geração deles viu isso. Então, você vivenciou os milagres que Deus fez, e aí você vai buscar outros deuses. Isso é loucura. Exatamente. É loucura mesmo a pessoa fazer isso. Pois é, a loucura que a Isabela falou é o fato de que Deus enviou no Egito com um povo escravo lá dentro, sem levantar um dedo. Deus enviou 10 pragas e destruiu completamente todo o panteão de divindade egípcia. Depois, esse mesmo povo é tirado com mão forte. Deus usa essa palavra aqui, ó. Eu peguei vocês pela mão e carreguei vocês como asas de águia. Ou seja, é como se Deus tivesse carregado eles assim. E foi o que de fato Deus fez, com mão poderosa. Deus optou, e eu queria que isso ficasse bem claro aqui, que Deus optou, a rota que Deus escolheu e que Deus optou para tirar o povo do Egito e levar e introduzir eles em Canaã, é a rota mais difícil que tem, mas Deus fez isso, igual a Isabela falou, para demonstrar seu poder. Então Deus, ao invés de atravessar eles dar a volta no mar, Deus faz o quê? Põe eles na beirada do mar e atravessa eles no meio do mar. Ou seja, é a rota mais difícil que você pode ter. Então, Deus está querendo demonstrar que ele é muito poderoso para livrá-los dos deuses antigos. E agora, em Canaã, Deus está demonstrando que o poder dele é suficiente para destruir todos os povos de Canaã. Ou seja, a irracionalidade que a Isabela trouxe é olhar para Deus, olhar o que Deus está fazendo, o que Deus fez, né, com aquele povo, olhar o que Deus está fazendo com os povos que estão ali na terra que eles estão ocupando e ainda cogitar adorar algum deles. É irracional, é ilógico, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, é burrice. É falta, ou seja, a adoração a esses deuses, ela não é só um pecado, que eu diria assim, se você adorasse um Deus desse, você estaria pecando obstinadamente contra o Senhor. O que você estaria dizendo é que você não confia em Deus, apesar de ver todo esse poder de Deus. E como que a gente pode aplicar hoje? A gente aplica isso hoje... Tiago. Oi. O ponto central aí é obediência. Porque se o crente, se o eleito obedece a Deus, ele não vai praticar esse tipo de coisa. O Josué está preocupado com a mesma coisa que Moisés estava preocupado. Quando Moisés despede lá em Deuteronômio, ele dá esses vários conselhos. Então, vocês vão desviar do Senhor depois de tudo isso que tem acontecido. E Josué está dando o mesmo conselho. Por que desviar? Por falta de obediência. Lá em Oséias diz: o meu povo é consumido por falta de conhecimento. E o conhecimento é o quê? Nós alcançamos ele na palavra de Deus. Ali só tinha o Pentateuco. Mas toda a lei
toda a escritura está baseada no Pentateuco e segue. Ali é sombra das coisas futuras, sombra de Jesus. Tudo fala de Jesus. Nós encontramos lá no Pentateuco várias vezes apontando para o Messias. Então, o que o Josué quer é que o povo continue obedecendo. E se você ver, daí a pouco ele vai entrar em juízo, eles já começam a desviar logo que morre Josué, morre Finéias, morre os mais velhos, e os mais novos começam um caminho errado. Isso mesmo. Essa irracionalidade é, de fato, a irracionalidade de desobedecer a Deus. E aí o meu avô trouxe aquele ponto que é o ponto que é a base que a gente trabalha esse livro de Josué. Qual que é a base? Deus diz para Josué assim, lá no começo: seja corajoso, Josué, para fazer o povo obedecer tudo que está escrito no livro. Seja corajoso, Josué. Então, a coragem que Josué tinha que ter, e isso aqui que eu falei semana passada, né, eu vou repetir aqui, é interessante, é que Josué não tinha que ter coragem, Deus não manda Josué ter coragem para poder pegar a espada. Tenha coragem, Josué, para poder pegar a espada e lutar. Tenha coragem, Josué, para poder enfrentar os povos. Não, Deus fala com Josué: tenha coragem para ler a lei e fazê-la cumprir toda. Fazê-la cumprir, fazer esse povo obedecer, obedeça a ela. Então Josué vai dar aquela grande declaração, né? Josué declara no fim do livro: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o contexto disso é exatamente isso. Olha, se vocês quiserem, depois de ver tudo isso que Deus fez, se vocês quiserem adorar aos deuses dos povos passados, vocês são exatamente irracionais. Se quiserem adorar aos deuses dos povos que vocês estão entrando na terra deles, também são irracionais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí conecta isso com o que o meu avô falou. O que é esse servir ao Senhor? Esse servir ao Senhor é exatamente obedecer aquilo que está no livro. É obedecer aquilo que ele recebeu na lei, que é o Pentateuco. Observar ele. E nós aqui temos uma máxima, né, que a gente trabalha sempre o que é o ouvir bíblico? Quando Deus fala assim: vocês ouçam Israel. Ouvir no hebraico é ouvir mesmo alguma coisa e obedecer essa coisa. Por isso que diversas vezes Deus vai dizer assim: o meu povo me ouve com os ouvidos, mas seu coração está longe de mim. Ou seja, no hebraico isso significa assim, no hebraico mesmo original parafraseando, né? Esse povo me ouve, mas não me ouve. Por quê? Porque eles me escutam com o ouvido, mas não obedecem. Então, eles não estão me ouvindo. E ouvir ao Senhor é exatamente isso. Pôr em prática aquilo que você está ouvindo. É você receber a mensagem, como é a mensagem da lei, e colocar ela em prática, porque você amou ela. Então, é obediência. Essa obediência é ouvir ao Senhor. O próximo ponto. O ponto aqui é que, por mais que haja punições severas pelos pecados e idolatrias, Deus quer um relacionamento pessoal e familiar com os seus filhos. Então, a partir daqui mesmo, nós vamos ver essa linguagem, né, de pais, e de Deus sendo nosso pai. Nós vamos ver essa linguagem muito, muito lá no Novo Testamento, né? Mas aqui, essa linguagem já está meio que... como é que fala? Já está latente aqui, vista, que Deus quer esse relacionamento pessoal, certo? Deus não quer um relacionamento separado do seu povo, distante, mas Ele quer que esse povo seja como filhos, né? E o último ponto é: Josué faz uma aliança com o povo de servir ao Senhor. E então ele morre. E os anciãos ensinaram por muitos anos como Deus abençoou Israel através de Josué. Então Josué é esse personagem que os anciãos no final do livro até vão declarar que ele era como aquela pessoa que foi igual a Moisés, não com a mesma, não chegou no mesmo patamar em si, mas foi muito parecido, foi muito importante também, né?
um líder muito importante. E nós terminamos o livro dizendo: não é Josué, assim como Moisés, assim como Abraão, assim como Jacó e assim como Adão, não é, né, Adão não, perdão, como Abel, né? E nem Noé, não é o prometido, não é? Então nós ainda aguardamos o momento em que o prometido, que é o Cristo, virá. Então Josué não foi esse homem que foi o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, mas ele apontava para ele, apontava para o Cristo. Certo? Ok? Tem algum comentário, gente? Nós encerramos. Ô, Tiago, eu tenho um comentário. Até olhando aqui sobre a figura de Jesus Cristo no livro de Josué, eu identifiquei aqui um ponto interessante sobre a aparição do anjo. Do anjo do Senhor. Que quando Josué se depara com o anjo, após, né, a discussão para saber da parte de quem que o anjo viria, ele prostra e adora o anjo. Sim. E a reação do anjo foi de aceitar aquela adoração. Diferente de uma outra aparição de um anjo no livro de Apocalipse. Apocalipse 22, no 8 e no 9. Há também a mesma coisa, a pessoa se prostra lá para o anjo, mas o anjo diz que ele não deveria fazer isso, que o anjo era como eles. Uhum. E aí eu vi aqui um comentário no sentido de que esse anjo era uma teofania, porque o anjo ele aceitou essa adoração de Josué naquele momento. Aqui eu não estou, né, afirmando, estou falando que é uma ideia que eu achei interessante sobre uma possível figura, talvez do próprio Cristo encarnado ali naquele momento, em forma de anjo para com Josué. Pois é, veja bem no versículo 15, né, de Josué, capítulo 5. Diz assim, o anjo falando, né, o príncipe do exército do Senhor diz assim: respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Onde você lembra disso? É o próprio Deus falando com Moisés lá na sarça, não é isso? Pois é a mesma situação. Lá na sarça era também essa teofania. Deus, né, estava se apresentando daquela maneira, falando com Moisés. Aqui, da mesma maneira, o Senhor vem através desse anjo, nessa teofania, nessa prefiguração, falar com Josué aqui. Então, nós podemos dizer que Deus tanto apareceu de uma maneira similar para Moisés como para Josué, dessas duas maneiras. Então, sim, eu já falei sobre isso algumas vezes. Muitas vezes no Antigo Testamento vai aparecer essa figura do anjo do Senhor, sabe? Ele aparece para Abraão, ele aparece para Jacó, e ele aparece aqui para Josué. Aqui nós não temos a palavra, o título anjo do Senhor, mas as mesmas categorias, as mesmas atribuições. Então essa é a teofania, né? E por isso que Josué o adora e ele responde a essa adoração dizendo: descalça as sandálias dos teus pés, que a terra que você está é santa. Certo? Então é isso. Nós temos essa pré-figura. E tudo está apontando para Cristo. O tempo todo, as escrituras elas estão apontando para a vinda do Cristo, né? Ok, gente? Vamos... Tem alguma dúvida? Se não, vamos encerrar? Ô, Thiago. Oi. Rapidamente. Eu gostaria de focar na declaração de Josué, na ideia de que a adoração a outros deuses ela é irracional. Aí o Gabriel falou, a Isabela também falou. E ele reflete, e é óbvio, né? E é tão óbvio. Que loucura adorar outros deuses
tendo a ciência de tudo que o Deus de Israel fez, de fato, e de como ele é infinitamente incomensuravelmente maior do que esses outros falsos deuses, como Gabriel disse que eles são falsos, né? Aham. Mas aí, cara, a gente olha para nós, hoje em dia, nós temos revelação muito mais superior do que essas que eles tinham, naquilo que seu avô mesmo disse, seu Moacir. Na verdade, tudo é a mesma coisa, tudo apontava já para Cristo. Não é que o que nós temos é melhor, mas o que nós temos é maior, é mais detalhado, mais explicado. Nós temos escritos e palavras do próprio Messias encarnado. Então, quando a gente olha para tudo isso que eles tinham e para mais coisa que nós temos, perante os nossos próprios deuses, e você falou, nós não adoramos deuses físicos, né, estátuas, nem nada. Sim, Mas não adoramos. quando a nossa confiança ela está na nossa mão, no nosso trabalho, ou no nosso dinheiro, ou nos nossos relacionamentos, ou na nossa saúde, ou na nossa alegria, né? Se eu só sou satisfeito quando eu estou alegre e não quando eu estou triste, em pranto, tudo isso é um Deus. Tudo isso pode ser o meu Deus. E olha que loucura, o tanto que o Deus é infinitamente maior do que ansiedade, do que tristeza, do que alegria, do que trabalho, do que necessidade, do que fome, do que miséria, do que relacionamentos. Então, cara, a mesma irracionalidade que eles tinham de adorar os deuses, né, seja dos cananeus, seja dos egípcios, é a mesma irracionalidade que nós temos em, dia após dia, priorizarmos N outras coisas do que a adoração a Deus, do que o centro, Deus ser o centro da nossa casa, né? E eu estou me incluindo nesse balaio mesmo, né? Quando eu percebo, dia após dia, que Deus não é a minha prioridade, né? Infelizmente. Eu não demonstro que Deus ser a minha prioridade várias vezes. E isso é plenamente irracional, né? Assim como era. Plenamente racional, porque nós não adoramos, como você disse, como é que fala, estátuas, mas eles também não, né? Apesar deles adorarem estátuas, eles estavam adorando sempre aquilo que essas estátuas poderiam, né? Esses deuses poderiam prover para eles, né? Por exemplo, esses deuses poderiam dar para eles chuva, né? Comida, saúde, enfim, todas essas coisas são deuses quando essas coisas começam a substituir Deus naquilo que é a nossa confiança, né, Wesley? Então, por exemplo, quando eles adoravam outros deuses, eles esperavam receber desses deuses alguma coisa, seja ela saúde, seja ela plantação deles dar certo, as guerras deles dar certo, sempre é isso. E sempre quando nós aprofundamos nessa questão de idolatria, nós vamos perceber que o Deus, na verdade, é algo que está no nosso coração, desejo de ter alguma coisa, e a gente substitui isso por Deus. E quando Deus é superior a todas essas coisas, né? Poderíamos dizer assim, completar aquilo que você disse aqui, dizendo que nós deveríamos estar tão contentes quando nós temos saúde plena e também comida nas nossas mesas, e também estar satisfeitos se um dia isso falhar, né? Nossa saúde falhar, se nossa comida começar a acabar, né? Porque podemos viver situações, mas estar satisfeitos em Deus, isso é difícil. Isso é difícil. Que Deus nos dê a graça, que Deus nos dê a graça, porque só Ele pode fazer isso, né? Amém? Vamos orar então, para encerrar? Eu vou estar orando, aí nós encerramos, ok? Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela infinita misericórdia do Senhor, de nos dar, Pai, a oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Nós sabemos, Senhor, que isso é um privilégio. Nós não merecíamos, Senhor, estudar a Tua Palavra, tampouco merecíamos poder ser conquistados por ela através do Seu Santo Espírito. Senhor, então, Pai, o que nós merecemos, na verdade, era sermos separados da Tua Palavra, separados de Ti, mas o Senhor teve misericórdia de nós e por isso estamos aqui podendo
estudar a tua palavra, podendo olhar para as escrituras, olhar para esse livro maravilhoso de Josué, tendo tantos bons ensinamentos aqui retirados do texto para a nossa vida. Ó Pai, graças te damos por isso, Senhor. Graças te damos também, Senhor, porque esse conhecimento, Pai, não só entre na nossa cabeça como algo que vai fazer a gente ficar mais inteligente, mas que nos faça te adorar, né? Que nos faça confiar em ti, ó Pai. Que nos faça se achegar a ti. Depois de ter esse conhecimento em nossos corações, obtido em nossas mentes, nós possamos usar ele para te adorar com ele, compor orações em nossos corações, música para te louvarmos e também uma obediência a essa palavra, que é um símbolo máximo da nossa adoração e amor por ti e respeito pela tua palavra, que o Senhor nos deu de graça sem merecermos. Abençoe cada um aqui e seja conosco, Senhor, no decorrer dessa semana. E abençoe, Senhor, para que nós possamos aqui estar presentes para mais uma aula, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Muito bom ter vocês aqui. Agradecimento especial. Obrigado de novo por estar participando também. Então, Deus abençoe. Boa noite.